a entrar no Santo dos Santos através dos seus pensamentos. Se você puder fechar os seus olhos, feche. Porque o Senhor está aqui presente. E Ele já ouviu o teu clamor, a tua oração. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Oh, Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Mas não se desespere, pelo amor de Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ficar no sofrimento. Basta somente esperar. O que Deus irá fazer, Ele vai fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. É a hora de vencer. O que eu vou fazer? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Santo, Santo é o Senhor, poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor, é o Senhor, poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Amém. Será que você pode glorificar a Deus? Olha para teu irmão e diz para ele: o Senhor tem te sustentado, o Senhor te manteve de pé. Mesmo quando você não imaginava, o Senhor estava lá. Ele sempre está, Ele sempre está. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. Não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Diga! Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. Não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Diga aquilo! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Diga mais uma vez. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, usa-me. Sou o teu milagre, meu Pai. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia,
Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Oh, estou aqui. Quantos são um milagre nas mãos do Senhor? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quantas vezes somos tomados pela emoção que nos impedem ou que nos impede de enxergar a presença de Jesus. A palavra de Deus narra que 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, atônitos, enlutados, tomados pela emoção. E de repente Jesus chegou e começou a acompanhar aqueles 2 homens. Mas a aflição do coração deles não permitia, em um determinado momento, enxergar a presença do Mestre. E Jesus começou a falar das Escrituras, sobre os acontecimentos, dizendo que tudo que tinha acontecido tinha sido profetizado lá atrás pelos profetas. E quando chega na cidade, aqueles homens convidam Jesus a entrar sem saber quem era Jesus. Jesus entra e quando dá graças, diz o texto que os olhos daqueles homens se abrem, olhos espirituais. E um diz para o outro: você não percebeu que enquanto ele falava, o nosso coração ardia? Não impeça ou não deixe que as emoções do momento lhe impeçam de ouvir a voz de Jesus, de perceber a presença do Mestre. Muitas vezes você acorda pela manhã preocupado pelo dia que vai começar, sem saber se você nem mesmo vai terminar o dia. E não percebe que Jesus acordou você. Está preocupado com tantas coisas. O mesmo Jesus que esteve na casa de Lázaro, dizendo para Marta: Marta, tu estás preocupada com coisas, com os afazeres. Mas Maria não quer saber do que tem para comer, não quer saber dos pratos para lavar. Ela apenas quer ouvir aquilo que eu tenho para entregar. Oh Senhor, abre os teus olhos espirituais e começa a contemplar que Jesus sempre esteve do teu lado. Em 2013, Deus me deu uma canção que eu gravei o ano passado, finalzinho do ano passado, que tem por título Nunca Me Deixas Só. Que diz assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que todos me abandonem, tu estás comigo. À tua sombra eu estou, descansando em ti, Senhor. Nada me faltará, pois és meu amigo. Nunca me deixas só. Teus anjos se acampam ao meu redor.
não tem desamparado. Tu és o meu bom pastor, na alegria e na dor. Sempre estás bem perto. É por isso que hoje eu estou aqui, vivo respirando, a sorrir. Quantas vezes na estrada a vontade é parar, mas o Senhor nunca te deixou só. E a prova disso é você aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas o Senhor te trouxe até aqui. E eu quero ser boca de Deus para esta igreja nesta tarde, dizendo que o Deus que conduziu esta igreja até aqui é o Deus que vai conduzir além. É o Deus que vai endireitar os caminhos tortuosos. É o Deus que vai despedaçar os ferrolhos de ferro. Nunca me deixas só. Teus anjos se acampam ao meu redor. Tu és o meu bom pastor, na alegria e na dor. Sempre estás bem perto. É por isso que hoje eu estou aqui, vivo respirando a sorrir. Oh, glória a Deus. Amém? Eu gostaria de meditar um pouco na palavra de Deus com os nossos irmãos, com você. E Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu costumo dizer que nós precisamos sempre valorizar. Muito obrigado, filhão. O que Deus colocou nas nossas mãos, no nosso coração. E meditando nesta manhã na palavra de Deus, Ele me falava forte em cima do que eu preciso compartilhar com vocês nesta tarde, quase noite. Abra sua Bíblia, por favor. Na epístola de Paulo aos nossos irmãos galáticos, carta de Paulo aos Gálatas. Nada melhor do que meditar na palavra. E não de forma emocional, mas de forma racional. É claro que a emoção faz parte da nossa vida, da nossa trajetória. Mas a razão, ela precisa dominar as emoções. Porque, como dizia meu pai, a emoção, ela é falha. Quem começa pela emoção, termina pela emoção. Quando a emoção acaba, a pessoa também não quer mais. Mas quando a emoção quiser paralisar você, você vai continuar pela razão. Não porque você está gostando, mas é porque você precisa fazer.
capítulo 3, verso 13, 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Queridos, quando me foi passado o cartaz, eu logo vi o tema e eu disse: que tema difícil, que tema complicado é esse? Porque é um tema polêmico até. É um tema polêmico. E eu pedi orientação a Deus para adentrar por esse caminho de forma sábia. E Deus me deu uma palavra. Eu sei que desde a nossa tenra idade, desde cedo, nós enfrentamos muitas situações nos ambientes onde frequentamos. Existem pessoas que nascem em lares conturbados, outras já nascem em lares mais tranquilos. Porém, tanto aquele que nasce no lar conturbado, quanto aquele que nasce em um lar mais tranquilo, todos nós herdamos algo da nossa família. Alguns herdam bens, diga glória. Herdar bens é muito bom. Mas infelizmente tem aqueles que nascem e não herdam nada. Por quê? Porque seus antepassados não tinham nada. Outros herdam muitas vezes um sobrenome bonito. Ah, fulano de tal tem um sobrenome bonito, um sobrenome forte na cidade. Diferente de mim, que sou Araújo Silva. Silva você tem aí a granel. Diferente dos Albuquerques, que, né, já é um sobrenome mais polido, negócio mais, né? Entre outros e outros sobrenomes. Outros herdam marcas que o tempo vai deixando. E dependendo do ambiente familiar, alguns herdam vícios, outros violência, abandono, idolatria, traumas, comportamentos pecaminosos. E isso vai se perpetuando. Mas uma grande pergunta me veio à mente hoje pela manhã. Será que Deus nos condenou a repetir toda a história que os nossos antepassados viveram? E eu estou falando de histórias ruins. Será que Deus nos condenou a isso? Mas lendo a palavra de Deus, eu pude perceber que o Evangelho, ele vai nos dizer que não é porque meu pai fez que eu tenho que fazer. O Evangelho vai me dizer que porque minha mãe era, eu não preciso ser. O Evangelho vai me responder com um alto não, com um sonoro não, porque Jesus chega na história
Que história, pastor? Na história de uma família destruída pelo vício, pela idolatria, pelo abandono, pelo pecado. Jesus chega para quê, pastor? Para refazer a história, perdoando pecados. Então ele nos dá uma nova identidade e escreve para nós uma nova história, um novo rumo. Cadê aqueles que encontraram Jesus pelo caminho? Meu Deus, estou sentindo Deus nesta palavra. Encontrar Jesus no caminho. Muitos encontraram sem querer. Outros foram à procura de Jesus. Quer um exemplo? Bartimeu. Bartimeu estava na beira da estrada, mas ele ouviu que Jesus estava por passar. E ele se propôs. Isso é fé, né? Se propor no coração. O que é fé, pastor? É ter certeza de algo que está prestes a acontecer, que não existe ainda, mas vai se tornar realidade. E isso é fé. É o firme fundamento das coisas que eu estou esperando. Ou seja, fé não é emoção, fé é fundamento. E fundamento é base. Sustentabilidade, para quê? Para suportar o que vem. Bartimeu é um. Começou a gritar. É tudo ou nada. Só que não faltam aqueles que querem roubar os teus sonhos, só porque eles não têm o mesmo sonho que você. Diga assim, não estou nem aí. Eu vou gritar. Porque eu vou procurar minha melhora, meu irmão. Meu irmão pode não procurar a melhora dele. Meu primo pode não procurar. Mas eu não, eu vou clamar. Eu vou ser diferente. E quem faz atitudes diferentes, chega a lugares diferentes. Jesus ouve o grito daquele homem e manda chamar. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. E ele não recebe só a cura física, mas a maior bênção que um ser humano pode receber, que é a salvação dada pela graça. Porque o texto vai dizer que aquele homem começou a seguir Jesus. E a partir daquele momento, a sua vida foi transformada. Aquele homem que estava aparentemente fadado ao fracasso, a continuar pedindo esmola, a continuar sendo conduzido pelos outros, agora encontra Jesus no caminho e agora está livre para ver e para viver o sobrenatural diante de Deus. Outro encontro de uma pessoa que tinha sua vida dilacerada. Jesus vai lá em João 4 se encontrar com a mulher samaritana, uma mulher promíscua. Jesus vai revelar e vai dizer: ei, cadê teu marido? Ela disse que... Aliás, Jesus disse, né? Tudo que ela tinha vivido até aquele momento, dissestes bem. Por quê? 5 já passaram por aí. E esse que você está agora não é teu, não é propriedade tua. Mais uma vez, uma quebra de práticas antigas. E por que não falar de Zaqueu, o homem que queria apenas ver Jesus passar, só queria ver Jesus passar, só isso bastava para ele. E como ele era pequeno, ele sobe numa árvore, nós sabemos da história, mas Jesus sabia do nome. Jesus sabe da tua história, meu irmão.
Jesus sabe das madrugadas que você passa. Jesus sabe da tua dor. Jesus sabe dos vícios. Jesus sabe dos pecados ocultos. Jesus sabe de tudo. Jesus parou, chama Zaqueu pelo nome e disse mais. Jesus agora vai se convidar a entrar na casa de uma pessoa que ele nunca tinha tido contato. Eu quero entrar na tua casa, me convém. Zaqueu desce, vai para casa. Jesus vai com Zaqueu para a casa de Zaqueu, e quando chega lá na reunião, dentro da casa, sem Jesus forçar nada, sem Jesus dizer nada, a consciência de Zaqueu é ativada pelo Espírito Santo. Porque a consciência é a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos alertar do erro, do pecado. Eu vou repetir, o que é consciência? A consciência é a única ferramenta que o Espírito Santo usa para nos alertar do erro. Então isso vai funcionar na vida de Zaqueu. Do nada Zaqueu se levanta e diz: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Sem ninguém dizer nada. Ei, o Espírito Santo é quem transforma a vida. E não pense que é você forçando, viu? Porque tem gente que chega e aí, vai se converter quando, hein? Tu vai criar quando vergonha nessa cara e tal? Não. Você não pode fazer o papel do Espírito Santo. Deixa ele fazer o papel dele. Pastor, qual é o meu papel, pastor? Falar das grandezas de Deus. Dizer que Jesus salva, batiza, cura, transforma o homem. Só isso. Mas convencer coração, eu não tenho esse poder. Você não tem esse poder. Só quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus. Só Ele, só Ele. Alguém está comigo entendendo a palavra? Ei, eu não gosto de emoção na palavra, irmão. Você está entendendo, não está entendendo? Você vai ter que sair daqui aprendendo alguma coisa. Esse negócio de sair que o culto foi muito bom e tal, é bom até, certo? E daí que foi bom? Só foi bom mesmo? Só foi bom. Aprendeu nada. É por isso que Jesus ensinava. O texto vai dizer que Jesus ensinava, não pregava. Jesus ensinava. Mestre ensina. Professor ensina. E alguém tem que guardar alguma coisa na cachola. Para quê? Para viver melhor. Diga assim: eu não serei o que os meus anteriores foram, porque eu encontrei Jesus de Nazaré. Existem padrões que se repetem nas famílias. E você vai ver lá no livro de Juízes, exatamente essa narrativa, lá no capítulo 2, verso 10 e 12, uma geração que deixou de ensinar aos filhos. Quando você deixa de ensinar o que é certo, talvez você foi alguém que não foi ensinado, porque alguém reteve o ensinamento. E isso você não pode fazer com aqueles que estão abaixo de você, seus filhos. E eu sempre digo para minha filha: eu posso não deixar herança nenhuma para você, mas a melhor coisa que eu posso fazer por você é orientar você no caminho do Senhor. É o maior bem que eu posso dar a um filho meu. Maior. E depois que eu ensino, pastor,
Está ensinado. Faz errado? Se quiser. Agora, se fizer errado, não tiro R$1 do meu bolso para resolver problema de ninguém, não. Pergunta para mim por quê? Porque cada um vai arcar com as suas consequências. E isso vale para a vida cotidiana e para a vida espiritual. Você não vai pagar pelo pecado do seu irmão. Você vai pagar pelos seus próprios atos. As consequências. E a Bíblia vai mostrar isso para nós quando Abraão mente sobre Sara e a história se repete. Isaac repete o mesmo erro. Veja como o exemplo do pai é importantíssimo para as gerações que vêm pela frente. Você vai ver que Jacó viveu de enganos e os filhos de Jacó colheram as consequências de atitudes semelhantes. Pastor, é maldição? Não. São aprendizados errados. Muitas histórias se repetem de pessoas que fumam porque papai fumava. É assim ou não é? Pessoas que bebem são alcoólatras porque na casa dele a bebida era livre. Final de semana, cerveja 7 horas da manhã, churrasco com cerveja de meio-dia, a feijoada com cerveja, até cair 5 horas da tarde e não acordar na segunda-feira para trabalhar. Por quê? O pai não trabalhava, o filho não ia para a escola. Porque o domingo foi pesado. Pastor, isso é maldição? Não. Práticas erradas se perpetuam. E é diferente de um filho de crente que pela manhã do domingo a mamãe leva para a escola dominical, volta para casa, almoça, dorme um soninho e já se prepara para vir para o culto à noite. É por isso que a palavra vai dizer: ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ficar maior, não se desviará. E esse se desviará tem uma conotação de que esse ensinamento não vai sair da cabeça. Ele pode até se afastar, mas o ensinamento fica aqui, ó. E a consciência usada pelo Espírito Santo vai alertar: ei, teu lugar não é aí. Irmão, ele vai estar lá, ele vai estar no mundo, mas o mundo não vai trazer para ele a satisfação que só a casa de Deus dá. Entenda uma coisa: o pecado, ele influencia as famílias. Sabe por quê? Porque a nossa natureza humana tende ao pecado. Jó carne, não quer Deus não. O que é mais fácil? Sair agora e bater um papo, passear e tal, ou ir para 5 horas de oração? O que é mais fácil? Você não quer Deus não, meu irmão. Você não quer não. Por quê? Porque você é natural. Você é ser humano. Natureza pecaminosa. Só que tem um detalhe aqui. Eu falei da emoção no começo. A minha carne não quer Deus, mas a razão me diz que eu preciso de Deus.
Por isso que Paulo vai dizer do culto racional, né? Culto racional. O pecado influencia famílias. Os exemplos também. Eu cresci ouvindo um cantor que ele cantava em espanhol. Ele dizia: Senhor, eu quero ser como tu, porque o meu filho quer ser como eu. Quantas vezes nós dissemos isso para Deus, irmão? Raramente. Eu me esforço a ser como o Senhor, porque alguém está se espelhando em mim. E talvez alguém diga: na minha família todo mundo foi assim, serei mais um também. Mas Deus, nesta tarde, Ele nos diz: você não é obrigado a continuar assim. Por quê, pastor? Porque nesta tarde, apenas nesta tarde, Deus está nos recrutando e nos chamando a uma responsabilidade pessoal. Você vai tomar uma decisão hoje aqui. Você não vai tomar uma decisão por outros, você vai tomar por você mesmo. Por quê, pastor? Porque cada um responde perante Deus. Então não respondo pelo meu filho, não respondo pela minha esposa, não respondo pelo meu pai, não. Eu respondo por mim diante de Deus. E você pode ter vindo de uma família destruída, acabada, tomada pelo pecado. Mas Deus olha para você e insiste em te querer e te chama pelo nome, porque Ele quer salvar você, Ele quer transformar você. Seu passado pode até explicar algumas coisas dos seus comportamentos atuais, mas não vai determinar o teu futuro. Pastor, qual é o meu futuro? Se você entrar pelo caminho, o teu futuro chama-se céu. Um futuro que Deus preparou para você por meio da cruz do Calvário. Cristo se fez maldição. Você acabou de ler no texto inicial. E a maior maldição da humanidade não era financeira, não era emocional, não era espiritual. A maior maldição era a separação de Deus. Separação de Deus causada pelo pecado. Mas Jesus assumiu sobre si essa condenação, uma condenação que era minha, uma condenação que era nossa. E Ele fez por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer. A cruz de Cristo não apenas cobre o nosso passado, mas ela inaugura uma nova história para cada um de nós. A cruz é um começo, é o começo, como diz a música de Sérgio Lopes. A cruz é o começo da nossa vitória. Em Cristo se começa uma nova história, meu irmão. Em Cristo se começa uma nova história, minha irmã. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criação. Mesmo Paulo vai dizer: quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá? Será
A perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E no fim ele vai dizer, ou qualquer outra coisa inventada, criada. Porque o inimigo não sossega. Ele levanta a perseguição, mas Deus é contigo, você não cai. O inimigo levanta a fome, problemas financeiros, mas você continua adorando a Deus e aí o problema financeiro não te derruba. Então o que é que ele faz? Ele inventa algo novo. É por isso que Paulo vai dizer uma nova criação, ou qualquer outra criação, outra criatura. Não se referindo a um ser, mas algo que vai ainda ser criado pelo Satanás para te afastar de Deus. Não pense que Satanás já acabou com todas as ideias que ele tinha ao teu respeito, não, tá? Porque ele não conseguiu uma vez, não conseguiu a segunda, ele colocou a perturbação, não conseguiu, colocou outra situação, aí ele vai criando. Aí Paulo vai dizer, nem qualquer outra criação poderá nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pegou o mistério? Pegou? Nem qualquer outra criação, uma nova ideia. Observe, o texto não diz algumas coisas se fizeram novas. Ele diz que tudo se fez novo. O que é tudo, pastor? Nova identidade, nova natureza, novo destino, nova esperança, nova realidade em Cristo Jesus. Imagine você uma árvore doente. Uma árvore doente. Alguém aqui já viu uma árvore doente? Ela começa a dar sinais, né? O pastor Danilo falou de sinais aqui. As folhas começam a murchar, o negócio fica amarelo, já um caule já não tem tanta cor. Começa a ficar meio capenga, um negócio diferente. Só que durante anos ela produziu, dando esses sinais, frutos ruins. Ela começou a ficar ruim, começou a dar fruto ruim durante muitos anos. E um agricultor chegou, cortou o tronco e de repente fez um enxerto no tronco, um enxerto saudável ali. E agora a raiz começa a mudar. A cor das folhas começam a voltar. Os frutos também mudam. E foi exatamente isso que Cristo fez em nós. Nós não vivemos mais ligados à natureza antiga, à velha natureza. Agora estamos ligados ao novo homem, que é Cristo Jesus. Quero partir para o final dizendo que Deus, Ele insiste em querer escrever uma nova história, não através de outras pessoas, mas através de você mesmo, através de nós, através de mim. Porque temos essa mania, né, de dizer, não, Deus vai usar o evangelista, vai usar o irmão fulano, vai usar a irmã, mas nunca nós chamamos para nós a responsabilidade de que Deus vai nos usar também. E houve um tempo em que a nação de Israel tinha se desviado dos preceitos de Deus, e agora as gerações estavam desmanteladas e se desmantelando. Então chega Josué para dizer, ei, preste atenção, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, eu e aqueles que estão debaixo da minha autoridade, serviremos ao Senhor. O que Josué estava dizendo, ei, tragédia que outros viveram, não vai entrar na minha casa não. A partir de mim, a história vai ser outra.
A partir de mim, os meus filhos vão pisar na terra que Deus prometeu. Através de mim, aquilo que Deus tem preparado para os meus vai acontecer, custe o que custar, porque eu vou me impor, eu vou me posicionar. E é exatamente isso. Talvez você tenha vivido numa família alcoólatra, idólatra, violência doméstica, abandono. Mas Deus nesta tarde está dizendo: Senhor, eu entendi a palavra. A minha história está sendo mudada agora. Não porque o Senhor vai mudar, é porque o Senhor já mudou. Agora eu preciso me apropriar dessa mudança, me posicionar e viver de acordo com a mudança que o Senhor já fez. Tem gente, irmão, que fica esperando Deus fazer ainda, quando Deus já fez. Só que ele não entendeu. E por ele não entender, continua nas velhas práticas. A família em que você nasceu, em que eu nasci, foi uma decisão de Deus. Entenda isso. Você não pediu para nascer ali, né? Talvez você tenha até pensado, mas eu não pedi para nascer nesse meio. Tá, mas foi Deus que permitiu. Só que a família que você vai edificar não vai ser igual. Vai ser diferente. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque você tem Cristo na vida. E quem tem Cristo na vida, tem trajetória diferente, tem rumo diferente. Jesus não chamou pessoas para viverem presas ao passado. Muito pelo contrário, a palavra vai dizer que se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O evangelho não promete melhora, ele promete mudança. Uma melhora, ela é momentânea. Então pode-se voltar ao estado anterior. Mas o evangelho não. O evangelho chega para cortar o mal pela raiz. Então a samaritana que era promíscua agora vai se tornar uma evangelista. Um homem possesso por uma legião agora vai se tornar também um evangelista. Alguém que perturbava, alguém que é um terror na cidade, agora vai se tornar alguém que vai levar a palavra de Deus e vai ter um testemunho para contar. Não precisamos repetir os mesmos erros, porque em Cristo nós estamos recomeçando e fazendo uma nova história. Eu não sei quais marcas você carregou há anos. Quais são os padrões que precisam terminar em sua vida para que uma nova história ou a própria história que Deus já começou e escreveu, ela se torne realidade. Que legado você deseja deixar, tanto para sua família como para a sociedade, seu bairro, seus vizinhos? O evangelho, ele apaga qualquer registro do passado. Ele escreve um futuro completamente novo. E hoje, em Cristo, vivemos uma nova história. Não é Deus quem vai quebrar o ciclo. Ele já quebrou na cruz. Não é Deus quem vai quebrar a maldição, não. É você quem vai tomar um posicionamento, uma atitude. Ei, não deixe tudo para Deus, não. Deus não é
pagador de boleto. Muito pelo contrário, Deus te dá a saúde para você gerar renda para você mesmo pagar a dívida que você fez. E tem gente assim, né? Faz a dívida e Deus se responsabiliza aí. Não tem nada a ver com isso. Tem. Quem fez a dívida foi você, não foi Deus. E as histórias se repetem, né? Por aí afora, né, irmão? A responsabilidade, como o texto falou, como a palavra nos disse hoje, é nossa. Se tem alguma coisa errada, sou eu que vou resolver. E eu quero concluir aqui dando um exemplo que eu era adolescente e ouvi da boca do meu pai. Meu pai chegou em uma determinada cidade e encontrou um velho amigo. Parou o carro, baixou o vidro e disse: fulano, tudo bem? Tudo. E essa pessoa se aproximou do carro. E meu pai disse: quando é que você vai voltar para a igreja? Ele puxou a carteira de cigarro do bolso e disse: ora para Jesus tirar isso aqui de mim. Resposta do meu pai: quando foi que Jesus colocou isso em você? Por que ele tem que tirar? Se você botou, é você quem tem que tirar. Quantas vezes você orou para Deus colocar o vício? A resposta mais sábia que eu já ouvi na minha vida. Porque vivemos em um tempo que parece que o ser humano não tem responsabilidade nenhuma. Venha que Jesus vai abrir. Venha que Jesus vai abrir. Eu acho que Jesus olha lá e vai dizer: eu? Serviço para mim? Não arrume serviço para mim, não, meu filho. Eu já morri na cruz do Calvário. Tudo que tinha que pagar por você, eu já fiz. É porque só vem a nós, né? Vosso reino que é bom. Mas nós temos parte nesse negócio. E detalhe, viu? É a parte mais fácil. Porque você não conseguiria subir na cruz. A mais difícil ele já fez. Sempre Deus faz a mais difícil. Sempre. O que é mais fácil? Gritar ou derrubar a muralha? Mais fácil é gritar. É só gritar. Foi mais fácil dar a vista a Bartimeu ou Bartimeu gritar? Bartimeu gritar. A parte mais fácil é a sua. Se aproprie do que Jesus fez na cruz, irmão. É que a gente não dá valor, a gente não valoriza, não. E muitos mantêm Jesus pregado ainda. São os religiosos. Parece que Jesus não pagou pecado nenhum. E vivem se martirizando pelos erros do passado. Mais um testemunho também. Uma pessoa chegou no gabinete do meu pai e disse assim: pastor, ore por mim porque eu pequei, aquele negócio todo e tal, eu quero confessar. Papai orou e tal, disse que Jesus já tinha levado aquele pecado já na cruz, tinha pagado pelo sangue vertido, e essa pessoa voltava de novo: pastor, não me sinto perdoado ainda. Sempre. Não me sinto perdoado. O Senhor ora, mas eu não consigo. E tem gente que vive assim, irmão. Vez ou outra, vem um enviado do diabo e esbofeteia. Alguém usado por Satanás. Porque quem te lembra do passado não pode ser alguém de Deus. Eu vou repetir, viu, para você entender. Pastor, você está numa oração, pastor, está numa vigília, está numa bênção, está na unção, tá, daqui a pouco Satanás manda alguém usado por ele. Porque do jeito que Deus tem discípulos, Satanás também tem. E eu sempre digo, Felipe deve lembrar, Satanás também vem para o culto. E ele senta, glorifica e levanta as mãos. Quer uma prova disso?
lá em Jó capítulo 2. Eu sempre digo a mesma coisa. O texto vai dizer que Deus chama, convoca os anjos e quem está no meio. Vem para o culto, miserável. Para quê, pastor? Fazer a função dele sempre. É o camarada que sai murmurando. Ah, você viu hoje? É porque não sei o quê? Nunca tem nada positivo para contar. Você compra uma moto, comprar, mas essa moto dá problema aqui, cuidado que fulano lá atrás que comprou a mesma moto que tu comprou e deu um problema aí no pneu, que não sei o que tem mais lá. Satanás, irmão. Você está todo empolgado com a bênção que Deus te deu, o camarada vai falar de defeito. O Deus que me deu é o Deus que, se der problema, também vai me dar condição de resolver. Aí vem o Satanás, que não sei o que, tem mais Satanás na boca, mais negatividade na boca do que positividade, Lucas. É por isso que Paulo também, a terceira pessoa mais importante do cristianismo, Deus, Jesus e Paulo, ele vai dizer, Paulo, né? Inspirado pelo Espírito Santo, precursor do que nós somos hoje e vivemos hoje, Paulo, ele vai dizer, tudo posso. Não são só algumas coisas, tudo posso. Naquele que me fortalece. Isso é um tapa no rosto desses negativos que tem por aí. A irmã ganha uma bênção, tá lavando os pratos contente. Aí sempre chega alguém e vai dizer, aí já vem a fofoca. Tá sabendo? A irmã deixa de cantar na hora. Aí o espírito de preocupação começa a corroer o juízo da irmã. As histórias se repetiam, mas a partir de hoje não se repete mais. O que é que eu vou fazer, pastor? Minha irmã, olha o seguinte, se você não tiver nada bom para me contar, não me ligue não. Que meu ouvido não é depósito de lixo, não. Ai, que grosseria. É isso mesmo. Jesus era grosso também. Pastor, é porque isso, porque aquilo, né, pastor? Aí Jesus vai chegar e vai dizer, ó, quer me seguir? Tem uma cruz para tu carregar. E não é de isopor, não. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. E depois você me segue. É porque eu tenho que enterrar meus pais. Nada mais justificado do que enterrar alguém, né? Se dá até 3 dias de liberação do serviço pro rapaz. Jesus não. Tem tempo para isso não, meu filho. Deixa aqui os mortos. Que grosseria. Deixa aqui os mortos enterrem seus mortos. O filho do homem não tem onde declinar a cabeça. O que Jesus queria dizer, olha, eu não tenho tempo para descansar não. Não é que ele não tinha casa, porque ele tinha, era em Cafarnaum, né? Eu não tenho tempo para estar cochilando por aí não, perdendo tempo não. Bora! Reino de Deus é movimento, eu sou o verbo, e verbo dá sentido à frase. Frase sem verbo não tem sentido. Assim mesmo é a tua vida sem Jesus. Assim mesmo é a minha vida sem Jesus. O verbo que desceu do céu, o verbo que se fez carne, habitou entre nós e continua no meio de nós. Ei, nos falando nesta tarde, já noite, e dizendo, faça a sua parte, porque a minha parte eu já fiz na cruz do Calvário. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade.
Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quantos recebem, irmão, esta vitamina do céu? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Meu querido e minha querida, você que se alimentou nesta tarde por esta palavra, glória a Deus, seja abençoado, seja abençoada, meu irmão, minha irmã. Que coisa boa, que vitamina maravilhosa nessa tarde, para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, glória a Deus, nosso querido pastor Jó. Deus abençoe a cada um dos amados irmãos que chegaram até aqui. Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém? Amanhã tem mais. Diga assim comigo: amanhã tem mais.